Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Mercante, vamos falar sobre astrologia. Acho que a gente, quem gosta desse lado místico, esotérico, né, já tá antenado em diversos vídeos. Eu mesmo já assisti vários vídeos, mas eu vou dar um ponto de atenção, alguns pontos de atenção que é importante para que a gente não se perca, porque realmente vai ser uma virada muito interessante, mas que para a gente dar essa virada, a gente tem que ter estrutura, a gente tem que saber para onde se vai. Por quê? Porque vai ter o ponto zero de Áries ali, de Saturno e Netuno ali, começando definitivo aí entre 12 e 14 anos, precisamente 14 anos no signo de Áries. Então realmente é uma grande virada, uma grande chave, e Saturno está ali, muito bom, inclusive, fazendo essa conjunção. Por quê? Que inicia com uma conjunção? Por quê? Porque a gente traz uma estrutura, então a gente não fica assim vagueando, né? Então, se você saber para onde você quer ir, se você tem seu plano muito bem traçado, tudo muito direcionado, estruturado, aí você tem grandes chances de se realizar, porque Saturno traz esse árduo, esse trabalho, esse karma, esse peso, mas te traz a concretização, um sonho realizado, enfim, não sobre castelos de areia, enfim, como uma estrutura, algo que realmente é sólido no longo prazo, tá bom? Ponto número 1 aqui importante, por que todos os astrólogos estão falando que é a grande virada? Por que é importante 2026, todo mundo está falando, por quê? Porque 0 grau de Áries, são 2 planetas, né? Então, planeta kármico e um planeta geracional no ponto 0 de Áries. Ele vai ficar por 14 anos em Áries, isso é muita coisa, vai ficar até 2039. Então, olha que interessante você ficar 14 anos no mesmo signo, num signo de início, no signo de start, de 1, 2, 3, valendo. Porque quando está em peixe, está finalizando a mandala zodiacal. Então, esse Saturno em Áries, por exemplo, e esse Netuno, é interessante, porque vão estar em conjunção. Então, vamos lá. Aqui a gente já falou sobre Netuno em Áries, que vai ficar até 2039, né? Então, o que traz isso? É um novo ciclo que traz coragem, né? A gente tem que ter iniciativa, coragem, tomar posse, iniciar algo. Só que quando você for iniciar algo, a gente tem Saturno ali. Então, se não tiver planejamento, se não tiver estrutura, se não tiver saber o que quer de fato, aí a pessoa fica perdida aqui em Netuno. Aí vai 14 anos aí, sem saber o que fazer, sem saber de quem eu sou, porque Áries é um signo da identidade, tá? De quem eu sou, porque ele rege o ascendente, né? Então, ele rege o ascendente. Então, pela mandala zodiacal natural, ele já mostra quem eu sou, quem é você, a sua máscara no mundo, né? Como que você aparece aí, como que você é, a sua identidade, tá? Então, você tem que saber o que você quer. Então, o que esse Saturno pede para que a gente faça? Esse Saturno aqui em Áries, né? Pede o quê? Responsabilidade, disciplina, construção em bases sólidas, né? A parte, por exemplo, iniciativa madura, liderança com risco calculado, porque quando a gente fala de Áries, a gente fala de riscos, né? Então, que Saturno dá uma freada aqui? Dá uma freada por quê? Falou, olha, tá, você quer fazer um projeto, você quer fazer determinado assunto, você quer seguir, mas qual a base? Você estudou para isso? Você se planejou? Você tem reserva financeira para isso? Porque se a gente não se atentar com esse Saturno referente a esse 0 grau de Áries, a gente vai ficar perdido mesmo. Porque a gente tem Netuno aqui. Vai ficar no campo das ilusões, das ideias, né? Daquilo que, tá só no plano dos sonhos. Então, agora é hora de trazer esse sonho em prática de Saturno, tá bom? Vou até apagar aqui
mas porque o foco realmente é isso, tá? Aí, o que a gente tem aqui? As conquistas que a gente vai ter, a nossa liderança, a nossa conquista vai ser duradoura através de esforços, esforço, paciência, risco calculado, aquelas coisas de duras penas, duro, trabalho, árduo, trabalho, não vai ter jeito, tá? Não vai vir nada fácil, nem nada ai no colo, vai ser conquistado. Só que o ariano, ele é bom para isso, porque a parte Áries, né, que todo mundo tem Áries no mapa, tem que ver aonde você tem Áries no mapa, aonde você tem Saturno e Netuno no mapa, você pode fazer a ligação aí, tá? Agora, um outro fator interessante é esse Saturno, você vira uma rocha, tá? Aqui é preciso ter frieza, tanto a parte cálculo, medição de riscos, tá? E aqui é como se a gente tivesse uma tendência a uma superação. Aí é que é legal, aí combina a energia. Porque aí eu caio, levanto, caio, puxa, não deu certo. Garra, o elemento fogo aqui, né? Vale lembrar, por exemplo, tá, que Marte se exalta em Capricórnio. Então tem um lado positivo aqui, porque aí está domado este Áries aqui, se ele está bem estruturado, sabendo aquilo que ele quer, né? Aquele impulso, aquele caminho, aquela direção que eu preciso seguir. É interessante, porque aí traz essa parte de poder pessoal e superação, tá? Agora vamos falar um pouco sobre esse Netuno que pode gerar rupturas na sociedade, tá? A última vez que Netuno estava fazendo ali, que estava em Áries, a gente tem aqui a última conjunção de Netuno com Saturno, foi em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Então, traz aí um tipo de mudanças intensas na sociedade, tá? Então, é um marco zero, um fim, uma revolução, algo que precisa ser quebrado, precisa vir à baixa, precisa vir à tona. Velhas estruturas caem. Tá bom? Velhas estruturas se dissolvem com o garfo de Netuno. Porque tudo que é Netuno tem aquilo que dissolve, tá? Então, as oportunidades também que a gente tem, tá? Eu tô falando dos dois, tá? Pra gente, porque vão estar em conjunção, vão estar trabalhando muito essa energia aí, tá? Dos dois planetas. Então, a gente vai ter a reformulação estrutural, modelos políticos, econômicos, sociais enxutos e assertivos, protagonismo. Então, tudo que é Áries, eu já falei do ascendente, que é como o signo de Áries é o primeiro. Então, a gente deve assumir o protagonismo, o primeiro. Nós fazemos o primeiro, damos a cara, tá? Aqui, o Áries, aqui. A gente tem o lado da redefinição de metas, exigindo responsabilidade, aqui é Saturno, tá? Responsabilidade pessoal. Então, assume, te banque, faça, dê as caras, tá? Aqui, colocar aqui o Áries. Então, iniciativas, responsabilidades individuais, novos caminhos, ousados projetos, impulsos para empreendimentos, iniciativas pioneiras. O Áries, energia arquétipo de Áries, é o pioneiro. Olha aí, ó, você vai lá e vai dar as caras ali, com novas ideias, tá? Com a sutileza de Netuno, olha que coisa linda. Se você tiver essa inspiração de Netuno, a inspiração, tá? Isso aqui não esquece. Inspiração. Isso aqui é fantástico. Protagonismo pessoal. Liderança valorizada, estruturada. Vai liderar a sua própria vida. Vai liderar a sua própria vida. Assume o eixo.
projetos com disciplina, Saturno, tá? A gente tem aqui as conquistas duradouras. Isso aqui é legal porque é no longo prazo, tá? Isso te traz estrutura a longo prazo. Isso aqui é trabalho duro, árduo, mas vale a pena, tá? Te traz retorno financeiro, te traz a inspiração que você quer, te traz aonde você... Porque às vezes a pessoa tem um lado muito prático, ela quer trabalhar só o lado prático, material. Outras querem trabalhar o lado da inspiração, da vocação, da espiritualidade, do talento. Então, a gente não tá falando só de material, porque Saturno, ele concretiza aquilo que você quer fazer. Então, muitas pessoas querem, por exemplo, liberdade financeira, quer, por exemplo, sair do CLT, as pessoas querem seguir os seus caminhos, os seus sonhos, mas aí te traz a estruturação da sua inspiração, quer seja sua, tá bom? Então, aqui, o que a gente traz? A gente assumindo a nossa própria vida, os nossos projetos, né? Então, vão aparecer muitos líderes naturais de destaque. E aqui também, muita cobrança, tá? Seja você, liderança, cobrando alguém, seja alguém que é da liderança te cobrando, tá? Então, vai ter... E frieza aqui, Saturno quer frieza. Olha, o cargo que eu quero subir de cargo, você não é bom o suficiente para esse cargo, tá? Então, aí onde traz a frustração, porque você não estudou, não se preparou. Então, Saturno falou, olha, infelizmente, tá? Você não tem tanta capacidade assim para assumir uma equipe, para assumir uma liderança. Então, vamos escolher a dona fulana de tal para assumir uma liderança X e assado. Então, aqui é frieza. O chefe vai falar na cara dura mesmo que você não está pronto e vai dar o cargo para outro, tá? Seja qualquer coisa, porque você não se estruturou. Ou talvez porque não era para ser, tá? Às vezes também o não é um sim lá na frente, porque não era para ser, porque coisas melhores podem vir. Aí então você acredita no processo, faça a sua parte, que aí os que é teu, né? Que é Saturno também, ele é kármico, que é teu, vai chegar para você por direito, aonde entra a espiritualidade aqui, né? Buscai ao reino de Deus em primeiro lugar, que os demais coisas vos serão acrescentadas por direito. Então, a sua espiritualidade, sua fé está firme e não está abalada, porque você está no caminho certo. Primeiro buscai ao reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, tá? Então, primeiro vai para o campo da fé, da espiritualidade, daquilo que você se conecta. Não tem como fugir daqui, tá? Não tem como você fugir do campo abstrato da fé de cada um e agora em prática aqui dos teus sonhos que você realmente quer seguir, porque ninguém vive no campo das ilusões. Inclusive a fé, ela tem um lado prático, né? Então, por exemplo, a irmã Dulce mesmo fala, né? Não adianta a pessoa ter fé e não colocar em prática, né? Mas mais vale as mãos que fazem do que os lábios que rezam. Tá? Então, a fé é em prática. Não adianta pedir para Deus e ficar deitado no sofá, vendo Netflix, e sendo que você não está fazendo a sua parte, a sua fé em prática, tá? Seja no campo da inspiração, seja no campo dos seus projetos pessoais e mundanos, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Início de novo ciclo, sem dúvida nenhuma, tá? A sensação de encerramento dos antigos modelos vai abrir espaço para transformações significativas em diversas áreas da vida. Saturno é kármico, tá? Kármico. Aí a gente vê aqui um amadurecimento da nossa alma, da nossa essência, parar de dispersão e falta de concentração e a persistência, cobrança de resultados concretos, tá bom? Agora, globalmente falando, o que traz essa estrutura do marco zero de Saturno com Netuno? Traz crises climáticas, tá? Tanto no mar também, não está descartado mais conflitos relacionados ao mar, tá? Porque Saturno em Áries aqui e Netuno, né, em Áries. Então, a gente já está vendo, por exemplo, né, esses ataques aí do governo que pega outros países ali, ataque surpresa pelo mar, tá? Não vou citar aqui, porque vocês já devem estar sabendo. Inclusive está na América do Sul. Então, a gente vê sobre isso, né?
referente a narcóticos e drogas, né, que é regido por Netuno, e essa parte que a gente fala de Áries, né, de coisas bélicas relacionado ao mar também, tá bom? Aqui a gente tem também, dessa parte de crises climáticas, temperaturas elevadas e secas, já estamos sentindo isso, tá? O que mais que a gente vê? Várias regiões com chuvas fortes alternadas, né? Porque a gente tá falando de peixes, né? A gente tá falando de Netuno sobre águas. E árido, a terra seca. Então, entre secura, falta de água, escassez de água, e aqui a abundância de água com excesso. Então, interagir esses dois aqui, tá? Ora excesso, enchentes, ora seca, tá? Abalos sísmicos também, porque a gente tá falando de terra, e a gente está falando de água também, estrutura, claro. A gente está falando de tudo que é terremoto e a parte de deslizamento também, porque água com terra tem essa parte também, tá? Com excesso de chuva com a terra. Urano, Netuno e Plutão. Quando eles saem de um signo, traz algum abalo ali, tá? E como está saindo de um signo financeiro, sai de Touro, ele vai para Gêmeos. Então, traz instabilidade financeira, tá? Para esse ano não está descartado. Quando Urano sair, que está em Touro, entrar em definitivo em Gêmeos, traz uma instabilidade financeira. Por que eu falo instabilidade? Porque tudo que Urano toca, ele traz a parte elétrica instável, tá? Ele dá uma mexida ali, né? Tanto quando entra... Planetas geracionais, quando entram e saem de signos, eles trazem algum abalo. Eles mostram ali a primeira pernada que dá. Tanto a primeira quanto quando entra e quando sai. Então, quando ele sair definitivo de Touro, ele vai dar esse chacoalhão aí no mercado financeiro, instabilidade, tá? Isso pode dizer também referente a recursos digitais, como moedas digitais, por exemplo, setor financeiro, em bolsa de valores, o nosso bolso, tudo que tem a ver com a cadeia de abastecimento também, de recursos, de alimento também, tá? Tanto na parte também agrícola também, porque Touro rege essa parte agrícola, rege também essa parte de suprimentos, tanto que quando Urano entrou em 2018, quando Urano entrou em Touro, teve aquela greve dos caminhoneiros, tá? Eu vou colocar até uns vídeos aqui no card aqui que eu coloquei. Teve aquela greve dos caminhoneiros que os supermercados ficavam faltando de comida, teve escassez de comida, deu instabilidade, tá? Fica instável, com rupturas, tá? Urano, ele faz a ruptura, ele corta, ele dá uma chacoalhada, uma reviravolta de ponta cabeça, depois volta no lugar. Em Gêmeos, ele vai trazer instabilidade no setor da comunicação, internet, tecnologia. Pode ser que tenha algum probleminha de instabilidade referente à luz, à eletricidade, tá bom? Instabilidade na parte de tudo que tem a ver com a parte de comunicação. Que Gêmeos rege a comunicação, transportes, o ir e vir, tá bom? Então, o que traz? Depois de 7 anos com a gente tem esse Urano em Touro, a gente vê aí definitivo. Então, a tecnologia, por exemplo, vai ser ainda de maneira mais radical, porque vai entrar em Gêmeos e Gêmeos rege a comunicação, tá? Então, a parte de inteligência artificial, de forma como nós nos comunicamos, até porque ele faz trígono também com Plutão em Aquário, tá? E a gente faz... Urano, ele faz trígono com o elemento ar ali na mandala zodiacal. Ele já está fazendo trígono para os do elemento ar, tá? Então, mobilidade de maneira drástica, carros autônomos, carros elétricos em massa, talvez vai ficar mais popular ainda, né? Não é popular, mas poderá ficar mais, porque esse Urano em Gêmeos teremos 7 anos. 7 anos de Urano em Gêmeos, tá?
Então, vai mudar de como as redes sociais funcionam, como a gente se comunica, um ritmo de aceleramento louco, tá? Então, vale a pena você ver onde tem tem os seus gêmeos no mapa astral, tá bom? Imprevistos, imprevisibilidade, tá? Agitação mental, muita locomoção, e muita, assim, tudo muito rápido, tá bom? Ai, meu Deus, eu tenho ascendente em gêmeos, socorro. Mas tá fazendo trígono ali, tá? Com o elemento de Plutão, que fala sobre tecnologia, Urano aqui, que rege sobre isso. Depois eu vou colocar aqui mais detalhes, agora, deste Plutão em Aquário, que nós já estamos desde 2023, vamos ficar durante 20 anos Plutão em Aquário. Já fiz vídeo sobre isso, explicando, tá? Essa transição mais profunda também. Grandes instituições saindo do poder, saindo das grandes instituições e indo para as mãos das comunidades digitais. O poder agora está na tecnologia, na informação, no digital, no tudo que é sobre tecnologia, IA, tudo que você faz, tudo que você, todos os tipos de rotina que você faz, a IA sabe tudo, tudo. Então o poder está em Aquário, o poder está na massa, o poder está no grupo, o poder está nas comunidades e o poder está na tecnologia. Ainda fazendo trígono com Urano, socorro, fazendo trígono com Urano em Gêmeos. Você já imaginou isso, né? Loucura, tá? Aqui 20 anos. Já entrou desde 2023. Minha canetinha está falhando. 2023, tá? Entrou, vai ficar ainda... Nossa Senhora. Tem chão. 20 anos ainda. Aqui 7. E agora o outro, pra gente finalizar, porque esse vídeo vai ficar muito longo, que vai ser muito legal, mas tem que tomar um certo cuidado. Júpiter entra em Leão, agora, que ele já está em Câncer, já está meio ano, vai ficar até por volta de junho, julho, já entra em Leão, tá? Então a gente vê aí, definitivo no segundo semestre, né? Já entra em Leão. E aí o otimismo, criatividade, também focado no cuidado das raízes, né? Então aqui, a autoexpressão, no caso, que era voltado para dentro, do lado do meu emocional, agora ela vai para fora de uma autoexpressão de celebração da vida, o colorido, as pessoas querendo já se entender, querer buscar a felicidade de cada um, tá bom? Então essa alegria de viver, esse colorido, hobby, filhos, a gente vai ter esse colorido, buscar os seus talentos, o que eu sou bom, qual é o meu show, qual é o meu palco, o que eu quero mostrar, aquilo que eu sou bom, aquilo que me completa, aquilo que me traz felicidade, aquilo que me faz feliz. Isso é Júpiter em Leão, expande a expansão de Júpiter em Leão. Aí cabe vocês saberem a energia, o arquétipo de Leão, né, que traz essa parte do colorido da vida, de hobby, de talento, qual é o meu palco e qual é o meu show, tá? Eu sou protagonista aqui, isso me faz feliz, tá? Porque traz felicidade, traz alegria e expansão nesse campo. O lado negativo é que a gente pode ficar, não só nós, pela vida pessoal, mas quanto pela astrologia mundial, um pouco o lado egóico. Cada um vai querer ver o seu lado, tá? O Leão tem esse arquétipo do eu, tá? Porque o oposto, né, que é o oposto complementar, que é Aquário, é a comunidade, é o todo, é a massa, é o grupo. Já Leão é o eu, tá? O meu ego, como que eu gosto, o que eu quero, qual é o meu talento. Então vai expandir muito e aí automaticamente faz uma oposição com Plutão. Então Júpiter se opõe, Júpiter em Leão se opõe com Plutão em Aquário, é aí que a cobra vai fumar, porque aí pode ter líderes ali, líderes globais ali, com esse cabo de força entre os meus interesses pessoais e o interesse geral da comunidade, do grupo. Então aqui pode dar um certo conflito relacionado aos líderes, tá? Porque a gente está falando de Leão, né? De liderança com poder ali da tecnologia, de uma manipulação,
dos grandes. Então aqui é o eixo do poder aqui, tá? Expande esse lado aqui, leonino, do meu ego, daquilo que eu quero, dos meus interesses, versus o interesse geral ali, que tem a ver com a tecnologia, da informação que eu quero, da informação que eu tenho sobre você. O poder está na tecnologia, então envolve muitas coisas aqui, né? Direitos autorais, eu tô com o poder na mão aqui, mas ao mesmo tempo eu preciso também abdicar desse lado egóico e olhar para o lado da comunidade em si, da grande massa, né? Mas o poder agora está nesse eixo aqui, tá? Júpiter se opõe a Aquário, que já está na metade de 2026, daquilo que eu trago de talento para compartilhar com a sociedade, por exemplo, tá? Então esse foi um apanhado geral, ficou um pouco longo aqui, mas é importante porque, olha, esse ano vai dar o que falar, tá? Segundo a carta do tarô, tá dando a roda da fortuna, e referente à numerologia é o ano 1. Então, gente, eu não sou especialista em tarô nem em numerologia. A minha irmã, ela tira tarô com muita maestria. Vou deixar o contato dela aqui. A minha praia mesmo é astrologia, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Deixa o seu like para ajudar o canal e até a próxima. Um feliz 2026.